Monark, você quer. Ele fez a maior parte das perguntas para você. Agora faz alguma pergunta para ele, alguma questão que você queira que ele esclareça. Sobre comunismo, por Ah, exemplo, ou liberdade de expressão, alguma coisa que você. se há realmente essa separação entre os estados e não há esse sistema global organizado, por que, que as empresas americanas exportaram toda a sua capacidade industrial para a China nos últimos 30 anos, entendeu? Se há realmente uma briga, uma guerra entre a China e Estados Unidos, por que, que as empresas americanas exportaram e industrializaram a China, causando esse desenvolvimento econômico que eles vivem hoje? Por que inimigos fariam isso uns com os outros? Não, é bastante simples, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Na verdade, por que que houve uma há um processo, tá, Monark, e todo mundo está aqui nos assistindo, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Quando os países se desenvolvem, é comum que os serviços da indústria sejam substituídos por serviços sofisticados, que se mantêm nas matrizes. Então, advocacia, serviços de publicidade e propaganda, serviços de contabilidade, enfim, esses serviços continuam, né, como serviços especializados, e as plantas produtivas acabam migrando para lugares onde o custo de produção é menor. Então, é por isso que a gente sempre teve, já há muito tempo tem produtos made in Taiwan, lembra que antigamente tudo era made in Taiwan? Hoje em dia as coisas são made in China, né? Por quê? Porque a China oferece, até hoje, né? Antes oferecia mais incentivos ainda para isso, né? A possibilidade da instalação dessas plantas produtivas, fazendo com que o custo de produção desses capitalistas seja muito menor. É muito mais barato produzir um iPhone na China do que produzir um iPhone na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, a explicação é bastante simples. O que acontece é que, na maior parte dos países, essa produção ela não se converte em desenvolvimento local. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas empresas automobilísticas são todas de fora. E isso não trouxe a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria indústria automobilística. A China, como tem uma política diferente, que só é permitida porque em 49 teve uma revolução, eles, para que as pessoas do mundo inteiro pudessem transferir para lá as suas plantas produtivas, exigiam, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Para que a China pudesse também incubar a sua própria indústria. Então, a China oferecia o seu enorme mercado consumidor, né? Oferecia a sua rede logística insuperável, sua oferta de energia insuperável Humberto, e você também não está um salário respondendo, mais Humberto. acessível. Então, é Você não por está isso que eles respondendo. vão produzir lá, por isso que vão produzir no Eu estou Brasil, por mutado, isso é que é cada isso? vez mais difícil produzir no mundo desenvolvido, na Alemanha e nos Estados Unidos, que agora o Trump, inclusive, está tentando mudar isso. Qual é a questão, Você não Monark? respondeu. Ô, Vilela, ele falou, não respondeu nada. Por que, que a porra dos Cara, se Estados você não Unidos entendeu, o problema é deixou? seu, cara. Eu expliquei, sim. Você não explicou nada, cara. Você só falou um monte de lero-lero decorado que você tem, porque você Mas, não pensa. Você só mas decora qual que é os a tua. talking points que Ah, eles tá bom, alimentam para mano. você. Fala o que você quiser aí, cara. Mas qual que é a tua Tô nem Penso, aí. explicação? porra. É o que você É o que eu pensa penso. sobre isso? Não, ele não explicou. Ele não explicou por que os Estados Unidos e as empresas americanas migraram a indústria para a China, cara. Porque se os Expliquei Estados pra. Unidos é Mas o produzir lá que é mais hegemon. barato, simples assim. Mas, cara, é mais barato para quem? Os Estados Unidos se ferrou, perdeu, a classe média perdeu a maior parte dos trabalhos que eram bem remunerados, entendeu? Tipo, isso não foi positivo para os Estados Unidos. A Eu também única, acho que a não, única, mas isso é um a efeito que só foi única, visto depois. então, mas você acha que, tipo, a única explicação para isso ter acontecido é que existe um sistema global que controla o mundo corporativo. Esse sistema Não, essa é a global não pior pertence. explicação possível, né? A Lavalha de Ocã já te mata na entrada. Essa aí é a explicação. Você tem que ter. Para você fazer uma alegação extraordinária, você tem que ter uma evidência extraordinária, que Eu senão estou isso é te só dando uma você evidência falando. extraordinária, que foi a indústria dos Estados Unidos Qual é a indo evidência? pro. Hã? Segundo ele, Qual a evidência? de tomar uma. A, Segundo a, ele, era uma decisão. Uma edição. Tomar uma decisão horrível que afetou o próprio país. É isso? Essa é a. sim, por que, que os Estados Unidos tomam uma decisão estratégica que vai alimentar um player do outro lado do mundo que tem potencial de passar eles economicamente, porque tem um mercado maior, entendeu? Por que, que os Estados Unidos ia deixar isso acontecer, né? Ou os Estados Unidos é muito burro, o que eu não acho que é a verdade, ou existe um sistema global de controle
entendeu? Que não está preocupado em necessariamente agradar a população americana, e sim em criar um comércio internacional mais eficiente, e por ter essa motivação, eles exportaram a indústria americana para a China e para a Ásia, pô, entendeu? Porque eles conseguiram ativar economicamente grande parte da parcela mundial, porque são países que têm uma demografia muito, ou seja, eles têm muitas pessoas que vivem lá. A China e a Índia têm 1 bilhão e pouco de pessoas que tem lá, entendeu? Então, se você investe nesses países, você tem a chance de afetar o maior número possível de pessoas. Então, provavelmente foi esse o cálculo econômico da elite mundial que controla o mundo. Foi por isso que aconteceu isso. Por isso que aconteceu a globalização dos mercados. Foi um processo de integração econômica que a gente viveu, que agora está chegando no fim, entendeu? Já está integralizado. A questão é que ficou ruim para o Ocidente, isso, no final das contas, entendeu? Então, como ficou ruim para o Ocidente, está havendo um certo racha político no mundo. Mas, mesmo assim, ainda se mantém a pauta globalista. Eles ainda são os players mais relevantes do mundo. Mas, Monark, pelo que eu entendi, o Humberto acha que isso foi um erro de cálculo, que não foi uma coisa proporcional. Não, eles Vilela, tinham... só um pouquinho, deixa eu responder ao Monark. Tá. Deixa eu responder ao Monark. Na verdade, assim, não tem erro de cálculo nenhum, gente. É muito simples. Isso aí tá tudo bastante bem documentado. Não tem nada de estranho nem exótico nisso. Quando eles fazem essa transferência das plantas produtivas para locais onde a produção é muito mais barata, eles lucraram muito com isso. Isso alavancou muito os lucros. Não, eles quem? Formou, entendeu? Os países. Grandes monopólios. E só deu errado por uma coisa. Eles, quando transferiram, por exemplo, para a China, eles acreditavam que com o Deng Xiaoping havia acontecido uma simples restauração capitalista, tá? O que não foi bem o que aconteceu. Eles acreditavam que ao transferir para a China e aproveitar todo esse mercado consumidor e tudo mais, seria a mesma coisa que eles sempre fizeram, colocando as suas plantas no Brasil, colocando as suas plantas em outros lugares do Sudeste Asiático, na América Central, etc. E isso nunca deu problema, como não dá até hoje. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que a China nunca passou verdadeiramente por uma completa restauração capitalista. E eles aproveitaram isso enquanto uma estratégia para transferir tecnologia e desenvolver a sua própria indústria. Porque antes disso acontecer, gente, da China se transformar num grande concorrente global para o Ocidente, essa política de transferência das plantas produtivas para onde é mais barato produzir estava dando muito certo, estava dando muito lucro. Eles jamais imaginavam que iriam perder o controle disso com o surgimento de um gigante criando a sua própria indústria de ponta. Lembram? Vou dar um caso aqui que é caricato. Vocês lembram do Elon Musk rindo quando foi indagado a respeito da BYD? Dizendo que, tipo assim, eles nunca vão concorrer comigo, ou coisa do gênero. Era essa visão que eles tinham da China. A China produz quinquilharia. Então, tudo bem, nós vamos colocar nossas fábricas lá e nós vamos fazer com eles o que a gente faz com o Brasil e com outros países do sul global. Nós vamos explorar e vamos continuar enriquecendo como a gente faz até hoje. Por que isso mudou agora? Isso mudou agora porque está flagrante que os Estados Unidos não conseguem mais competir com a China nesse jogo. Hoje, a China, no mercado global, ela vence os Estados Unidos se não houver uma guerra comercial, uma guerra tarifária ou mesmo uma guerra bélica que pode ser o fim de tudo isso. Então, não tem teoria da conspiração nenhuma, é bastante simples. Eles colocaram as fábricas lá, que era mais barato, isso deu muito lucro durante muito tempo, continua dando em tudo que é lugar do mundo, e agora está mudando esse jogo porque a China se coloca como uma potência contra-hegemônica. O fim da União Soviética, os Estados Unidos achou que tinha ganhado e que não tinha mais opositor. É um período que a gente chama de Pax Americana, que na verdade é o estabelecimento do neoliberalismo, que basicamente diz isso. Olha, nós vamos manter as patentes, vamos lucrar com royalties, vamos lucrar com a financiarização do mercado, mas as plantas produtivas vão ficar onde é mais barato. O que eles perceberam? Nessa de deixar a produção mais barata e lucrar com o mercado financeiro, eles criaram um grande polo industrial que agora eles não conseguem mais enfrentar. E por isso que o mundo está mudando rapidamente, formando blocos econômico-militares, que a tensão bélica está novamente subindo, e por isso que muitos já dizem que nós estamos numa nova Guerra Fria, lógico, com as características do século XXI e tudo mais. Então, assim, eu estou chovendo no molhado, essas explicações simples, mas eu não espero convencer o monarca, eu espero convencer aí algumas das pessoas que estão nos assistindo.
Que questão podemos ir agora ou vamos para... Vocês querem perguntas do chat? O que vocês querem? Querem um outro tópico? Quer falar do Ô, Estado? Vilela, é que, tipo, isso não é um debate, tá ligado? É palestra. Não é debate. Então vamos lá, coloque. O Monark não suporta ouvir, cara. Ele então não suporta vamos ouvir. lá, Monark. Relaxa, tipo, Monark. É que você descreveu algo que aconteceu, mas você disse que é porque os americanos são burros. Entendeu? Não, eu não disse isso. Eles Não, lucraram muito basicamente com você isso. disse isso. Você disse que Ah, cara, eles isso é a não tua interpretação, imaginavam que a Monark. Aí é China contigo. ia conseguir. Tipo, você acha mesmo que movimentos estratégicos mundiais desse nível são feitos sem um pensamento estratégico? A questão é que você está colocando, achando que os Estados Unidos é o poder hegemônico no mundo, mas na verdade você não consegue enxergar que existe uma estrutura corporativa internacional que tem mais poder do que qualquer Estado no mundo, inclusive os Estados Unidos. A China, o país maravilhoso que você ama tanto, é, na verdade, um dos países mais submissos às agendas internacionais. Tanto que todas as pautas ambientalistas e de ESG que são impostas pelo Fórum Econômico Mundial são seguidas à risca na China. Tanto que eles são os maiores produtores de painel solar, por exemplo, são os caras que mais plantaram árvores no mundo no último tempo. Todas essas pautas foram pensadas pelo Fórum Econômico Mundial, não saiu da cabeça do chinês, entendeu? Então, é só isso que eu gostaria que Humberto e os comunistas entendessem, entendeu? Tá bom, que a China não é o big player aqui do mercado, entendeu? O big player do mercado é uma estrutura global, entendeu? Que comanda o Brasil, inclusive, tá ligado? Mas se vocês não querem perceber isso aí é azar de vocês, pô. Você viu como eu sou sucinto? Eu não fico 20 horas falando. Tá bom, Monark.